Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de uma grande notícia que é a PGM do Rio de Janeiro. Nós tivemos hoje notícia do andamento do certame da PGM do Rio de Janeiro. Trata-se de uma procuradoria municipal, mas de um dos concursos mais aguardados e mais disputados do país. É bem verdade também que você está diante de um dos concursos mais difíceis de procurador. Seja pelo local, seja pela tradição, seja pela remuneração, a PGM do Rio de Janeiro é um dos concursos de procuradoria mais disputados do país. Some-se a isso um dos concursos mais difíceis, como falei, porque tradicionalmente realizado por banca própria. E quando o concurso tem banca própria, a tendência é que esse concurso, nesse caso, seja um pouco mais difícil do que aqueles organizados por bancas regulares, contratadas para a realização de certames. A grande notícia que nós tivemos hoje é que houve uma convocação de reunião extraordinária feita pelo presidente do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Nessa reunião, um dos temas pautados são as condições para habilitação do cargo de procurador do município a constarem do próximo concurso público. Professor, que próximo concurso público é esse? É o 8º concurso. O 7º concurso aconteceu em 2011 para 10 vagas à época. O concurso da PGM do Rio, como acabei de dizer para os senhores e senhoras, é normalmente organizado por banca própria. E a comissão do concurso nós já temos. Essa é a comissão do concurso atual, sofreu uma alteração, mas esses são os nomes que compõem a comissão do concurso de procurador do município do Rio de Janeiro. Isso é muito importante porque trata-se de concurso realizado por banca própria, então isso tem muita definição em termos de estratégia. Qual o detalhe? O detalhe é que o Conselho Superior ele tende a publicar um regulamento do 8º concurso, assim como fez para o 7º concurso. E aqui eu trago uma informação importante. O regulamento do último concurso foi publicado em novembro de 2010 e em janeiro de 2011 você já teve a publicação do edital com a abertura das inscrições. Preste bastante atenção nisso, porque se você está esperando sair o regulamento do concurso da PGM do Rio de Janeiro, do 8º concurso, para começar a estudar, não vai dar tempo. Veja que o regulamento foi publicado e logo em seguida publicadas as inscrições para o certame e aí com data de realização da prova. Então o Conselho Superior tende a aprovar um regulamento só para o 8º concurso, assim como foi feito com o 7º concurso. Já disse que a grande característica da PGM do Rio é que esse edital seja elaborado por banca própria. Bom, vamos analisar como aconteceu o 7º concurso, porque é a informação que nós temos de fundamental nesse momento e que lança luzes àquilo que você deve fazer enquanto preparação para o 8º concurso. Saber como aconteceu o 7º concurso vai exatamente estabelecer uma estratégia concreta, forte e definida para que você enfrente o 8º concurso. As disciplinas do 7º concurso foram essas aqui, Direito administrativo, processo civil, constitucional, civil e empresarial, financeiro e tributário, trabalho, previdenciário e processo do trabalho. Se você está acostumado a estudar para os concursos de advocacia pública, já deve saber que constitucional, administrativo, processo civil, trabalho, aliás, tributário e financeiro são as principais disciplinas desse tipo de concurso. Civil sempre cai, empresarial está dentro de civil atualmente, Direito do trabalho, previdenciário e processo do trabalho também são disciplinas que não são estranhas aos concursos da advocacia pública, então você está aqui com um conjunto de disciplinas que normalmente acontece no que diz respeito ao conteúdo programático dos editais de procuradoria. Até aqui tudo bem, sem problema. Mas por que eu disse que o concurso da PGM do Rio é um dos mais difíceis do país? Porque esse concurso ele tem provas escritas e orais, ele não tem prova objetiva. Você está acostumado, em qualquer concurso de procuradoria que vai fazer, seja Advocacia Geral da União, seja Procuradoria Geral do Estado, seja Procuradoria de Município, você está acostumado a enfrentar o que se chama de peneirão, que é a primeira fase de todo e qualquer concurso, normalmente acontece exatamente com a prova objetiva. O concurso da PGM do Rio não tem prova objetiva, ele já começa com provas escritas. Se por um lado para a comissão organizadora isso é um pouco pesado, porque você vai ter que corrigir aí provas escritas de todo mundo, por outro lado, isso demonstra exatamente qual é o tipo de seleção que você vai enfrentar. Não é um concurso normal, é um concurso que requer uma preparação específica, um concurso que requer um estudo específico, um concurso que requer efetivamente uma estratégia muito bem definida para o enfrentamento dessas provas.
Eu separei as provas aqui a partir das provas escritas, que são, na verdade, duas etapas de provas escritas. O que se chama de prova escrita geral e o que se chama de prova escrita específica. A prova escrita geral, como aconteceu no 7º concurso, nós tivemos 12 questões subjetivas, dissertativas, 2 questões para cada conjunto de disciplinas. Então você tem aqui, trabalho, previdenciário e processo de trabalho, foram 2 questões. Financeiro e tributário, 2 questões. Civil e empresarial, 2 questões. Constitucional, 2 questões. Processo civil, 2. Administrativo, 2. Cada conjunto valia 100, ou seja, cada disciplina valia 100 e passava aquele que tivesse média 60 pontos. Professor, essa prova escrita, ela já começa como? Ela já começa com um grau de dificuldade elevado, justamente porque se trata de um concurso realizado por banca própria, que requer o conhecimento dos institutos jurídicos não necessariamente pautado naquilo que é comum, lei, doutrina e jurisprudência, mas requer o conhecimento dos institutos jurídicos pautado em doutrinas específicas e principalmente a partir de construção literária dos próprios membros da comissão do concurso. Além disso, você precisa conhecer especificamente muita jurisprudência atinente àquilo que a própria Procuradoria Municipal faz enquanto atuação diuturna. Então, nesse caso, nós temos uma prova geral escrita, ou uma prova escrita geral, que já apresenta um grau de dificuldade elevado em relação àquilo que normalmente se está acostumado com os concursos de procuradoria normal. Professor, seja bem sincero, qual o nível de dificuldade desse concurso? É um concurso muito difícil. É impossível passar? Não, nada é impossível. Mas você, nesse caso, precisa de uma estratégia, de uma preparação definida e específica para a PGM do Rio. Se você for enfrentar a PGM do Rio estudando como você estuda para as procuradorias municipais comuns, você muito provavelmente vai sentir uma grande dificuldade no enfrentamento dessa prova, então tenha muito cuidado com isso. São 12 questões na prova escrita geral, ou foram no 7º concurso, então cada disciplina valia 100 pontos e você tinha que ter uma média de 60 no conjunto das 12 questões, ou seja, no conjunto das 6 disciplinas. As provas escritas específicas, elas foram aplicadas em 6 provas, uma prova para cada disciplina valendo 100 pontos por disciplina, e aí passava para a prova oral quem tivesse média de 60 pontos nas 6 disciplinas, mas não poderia ter menos de 60 em pelo menos 3 provas, ou seja, você tinha que ter pelo menos em 3 provas 6, ainda que você tivesse abaixo de 6 nas outras 3, desde que sua média na soma das 6 fosse maior que 60. Provas orais, 6 provas, cada uma valendo 100, e prova de títulos, que nesse caso teve os títulos especificados no edital. O que é importante perceber aqui é que esse conjunto de provas ele é estabelecido a partir de uma nota final que calcula o peso de cada etapa. O peso da prova escrita geral, 5. O peso da prova escrita específica, 60. Veja a diferença aqui entre os pesos das fases escritas. O peso da fase escrita geral só valia 5 no peso da nota final. E o peso da prova escrita específica, 60, muito superior, mais de 10 vezes mais. O peso da prova oral, 30, metade da prova específica, e o peso da prova de títulos, 5. Então essa é a distribuição de pesos na nota. Daí você percebe que a prova escrita específica é realmente o que faz a grande diferença no que diz respeito à pontuação que você precisa ter para passar numa PGM do Rio. Então é o que eu estou dizendo. Quer estudar para a PGM do Rio, tenha bastante cuidado, porque é um concurso que requer um direcionamento específico, uma estratégia específica, um estudo pautado em conteúdos que são específicos e um pouco diferenciados em relação ao conteúdo que você já está acostumado para o estudo de outras procuradorias. Então coloque isso na cabeça, porque, vou repetir, se você quiser fazer a PGM do Rio, baseado no estudo comum que você tem para procuradorias municipais, para procuradorias estaduais e para a Advocacia Geral da União, a tendência é que você se decepcione com o seu desempenho. Então, como diz o ditado, quem avisa amigo é. Ou você estabelece uma estratégia específica para a PGM do Rio a partir de agora, estudando como deve ser o enfrentamento dessas fases próprias da PGM do Rio, ou então, nesse caso, você continua estudando para as procuradorias de uma forma comum,
especialmente aquelas que são organizadas por bancas tradicionais, efetivamente contratadas para a realização do certame. Eu vou lançar um mentoring para a PGM do Rio de Janeiro. E esse mentoring ele está pautado a partir de alguns prismas. Primeiro, a indicação de conteúdos importantes que devem ser estudados a partir da divisão de temas. Então, no conteúdo dos temas, nós vamos ter material da EBEG, indicação de obras específicas e indicação de produção da banca, dos membros da banca. E aí, nesse caso específico, nós vamos ter que estudar temas selecionados a partir de uma revisão da escola, a partir de algumas obras e a partir da indicação de produção da banca, dos membros da banca. E nós vamos misturar o mentoring, que seria, nesse caso específico, o conjunto de metas a serem cumpridas a partir do estudo desses materiais, com o treino para a prova escrita geral. O treino para a prova escrita geral vai ser assim estabelecido. Ó. Em Direito Administrativo, nós vamos treinar 4 questões, em Direito Processual Civil 4, em Direito Constitucional 4, Civil e Empresarial 4, Financeiro e Tributário 4, Trabalho Previdenciário e Processo do Trabalho 4, todos com correção individual. Na verdade, é um mentoring que estabelece conteúdos de estudo para a prova escrita geral, juntando isso com o treino para essa prova. Como são 4 questões por disciplina, nós vamos ter 4 rodadas, cada rodada com 6 questões, uma por disciplina, fazendo esse estudo em 4 vezes, ou seja, 4 rodadas, 6 questões, uma de cada disciplina, e aí para cada rodada nós vamos treinar todas as disciplinas com uma questão de cada, somando, portanto, 4 treinos para cada uma das disciplinas apresentadas no que foi estabelecido no 7º concurso. De novo, as metas a serem estabelecidas nesse mentoring vai contemplar material da escola, resumo da escola, bem como a indicação de obras específicas e bem como a indicação de produção de membros da própria banca, além de conteúdos atinentes à atuação da PGM de uma forma específica. Como disse, um edital como o da PGM do Rio requer uma estratégia bem direcionada a fim de enfrentar todas as circunstâncias que são postas por essa prova, que é diferente de tudo o que você enfrentou até hoje em termos de concurso da advocacia pública. Essa prova se parece muito com aquilo que é aplicado na PGE do Rio, mas tirando PGE e PGM, Rio de Janeiro, você não vai encontrar esse modelo de prova praticamente em nenhuma outra procuradoria do país, razão pela qual esse estudo é específico. Para esse mentoring, como vai ter correção individual, eu vou limitar a 50 pessoas para que eu possa corrigir com a qualidade que é inerente aos cursos que eu lanço aqui pela Escola Brasileira de Ensino Jurídico na internet. Deixe aqui no seu comentário suas dúvidas sobre o concurso da PGM do Rio. Me parece que agora sim nós temos um sinal bem interessante de que nós devemos começar a estudar com requintes de crueldade para a PGM do Rio de Janeiro, quem tem interesse de passar nessa prova, a fim de enfrentar todas as circunstâncias bem específicas que essa prova traz no seu bojo, especialmente pelas características do concurso em si. É isso. Para continuar acompanhando os conteúdos do canal, se inscreve aqui embaixo, clica no sino. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, o YouTube te notifica automaticamente por e-mail e celular. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.